Esse título, Amor é Melhor do que Vinho, ele é o título de um dos nossos livros que nós usamos para trabalhar com restauração e consolidação familiar por esse Brasil todo. E eu quero falar um pouco com você a respeito disso. O amor é melhor do que o vinho. Mas falando sobre esse título, Amor é Melhor do que o Vinho, eu quero também dizer que nós extraímos esse título de uma síntese do livro de Cantares de Salomão. Esse livro, O Amor é Melhor do que o Vinho, e é o tema que nós queremos trabalhar nesse dia, ele foi extraído de uma síntese, de um trabalho feito em cima do livro de Cantares de Salomão, que é o livro que foi escrito por Deus, foi dado por Deus aos homens para restaurar famílias, para ajudar as famílias. Partindo desse princípio, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Quando nós desejamos conhecer um pouco mais sobre o que é evangelização, isso falando no aspecto igreja, as pessoas querem saber o que é evangelização, como funciona, a base da evangelização, qual o livro da Bíblia que devemos estudar com mais dedicação? É claro que é o livro de Atos dos Apóstolos. Se queremos estudar sobre justificação, conhecer um pouco mais sobre o que é fé, o que é glorificação, embora toda a Bíblia, em especial o Novo Testamento, apresente pontos sobre isso, dando ideias, conceitos, mas nós temos um livro que dá uma ideia um pouco mais aguçada, um panorama um pouco mais, vamos assim dizer, uma perfeição um pouco melhor, que é o livro, a Carta do Apóstolo Paulo, escrito aos Romanos. Se queremos estudar sobre igreja, o que é igreja no seu aspecto reino, igreja espiritual, não a igreja no seu sentido físico, no seu sentido jurídico, mas a igreja no seu sentido espiritual. Estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Sobre o comportamento do crente, a atitude do cristão, dentro e fora da igreja, como ele deve se manter no relacionamento com os cristãos e com os não cristãos, como ele deve agir. Aonde nós estudamos isso? Embora todo o Novo Testamento seja um livro de comportamento e atitudes, nós nos detemos na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, a primeira e a segunda carta. Pois bem, indo para o Antigo Testamento, se quero conhecer alguma coisa sobre o que é o sagrado e a forma de como eu devo lidar com o sagrado, eu vou me deter num dos livros mais, vamos assim dizer, mais misterioso da Bíblia, o livro de Levítico. E assim sucessivamente. E aí eu pergunto a você, Deus teria esquecido de escrever um livro para a família, para o casal, pensando homem e mulher? Deus teria esquecido de deixar uma carta para o casal, partindo do princípio de que a família é a ideia de Deus, é o sonho de Deus? Claro que não. É aí que nós, então, fazemos uso do livro de Cantares de Salomão, que é o livro que fala sobre o relacionamento entre duas pessoas. E foi extraindo ideias e conceitos e princípios do livro de Cantares de Salomão que nós escrevemos o livro O Amor é Melhor do que o Vinho. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. O amor é melhor do que o vinho. E claro, vou fazer uso do livro de Cantares, vou fazer uso da Bíblia Sagrada, porque é através desse livro que nós extraímos alguns princípios e alguns conceitos para um melhor ajuste. O livro de Cantares, em síntese, é uma sinfonia de amor. É uma carta de amor ao casal. Eu gostaria que a partir de hoje você tivesse um apreço melhor pelo livro de Cantares. Olhasse com mais carinho, olhasse com mais atenção, lesse com mais dedicação, observando não somente de forma panorâmica, mas os princípios contidos nesse livro. Então eu gostaria de começar falando sobre alguns conceitos que nós encontramos aqui, alguns princípios que são princípios fundamentais para quem está em busca de uma melhor saúde familiar,
O livro de Cantares foi escrito para quem quer melhorar. O livro de Cantares de Salomão foi escrito para quem quer dar um salto, né, buscando uma harmonia melhor dentro da sua casa. O livro de Cantares foi escrito para quem deseja viver em paz, em harmonia, amor e fidelidade ao Senhor. A essas pessoas é que foi escrito o livro de Cantares de Salomão. Se nós observarmos, por exemplo, no livro de Cantares, no primeiro capítulo, o livro que encabeça o livro de Cantares de Salomão, o primeiro texto, o capítulo 1, no segundo texto, diz assim: beija-me com o beijo da sua boca, pois melhor é o amor do que o vinho. Foi desse texto que nós extraímos o amor é melhor do que o vinho. Agora percebam, existem duas palavras aqui, amor e vinho. E o texto está escrito assim: beija-me com o beijo da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Se eu tivesse que grifar as duas palavras mais importantes daqui, seriam essas duas, amor e vinho. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. E eu sugiro que você faça uma pergunta. Por quê? Por que a Sulamita, essa mulher que aparece no livro de Cantares, se existiu ou não, a verdade é que era o perfil da mulher em que Salomão descreve, porque ela faz questão de colocar a palavra amor e vinho na contramão. Ela faz um contraste. Ela diz: o amor é melhor do que o vinho. Por quê? Por que o livro de Cantares inicia, encabeça com esse texto? Por que ela diz que o amor é melhor do que o vinho? Porque o vinho dá a ideia de alguma coisa que é bom, mas é passageiro. Dá a ideia de alguma coisa que é muito superficial. Esquenta, encanta e até apaixona, mas é tudo muito passageiro. Não é marcante. O efeito passa à medida que passa o efeito do vinho. Por isso que ela diz que o amor é melhor do que o vinho. Porque o vinho é circunstancial. O vinho é egoísta. O vinho é individualista. O vinho, ele está preso às circunstâncias. Essa onda que nós vemos hoje de experiências, de produção independente, né, não é o que encabeça o livro de Cantares. O livro de Cantares diz que o relacionamento deve estar fundamentado no amor, não em aventuras, não em experiências passageiras, mas no amor. Ela diz: o amor é melhor do que o vinho, porque o vinho, no dia seguinte, passou o efeito. O amor não. A durabilidade do amor, ela é estabelecida não pelo efeito do vinho. Ela não é estabelecida pelo copo do vinho. Mas o amor aqui é estabelecido por uma questão de decisão, por uma questão de opinião, de gosto. O amor aqui é fundamentado em Deus. O amor aqui é fundamentado na palavra. Ela diz: o amor é melhor do que o vinho. O que nós percebemos hoje na sociedade? Por que tantos casais estão se separando? Famílias se fragmentando? Vinho. Não há amor. A estrutura, a base, o fundamento da casa tem que ser o amor. Quando existe o amor, as tempestades, as circunstâncias, as adversidades, os enfrentamentos, eles virão. Jesus disse isso. No Evangelho de São Mateus ele disse: os ventos, os rios, as águas, as tempestades, os enfrentamentos, as circunstâncias, as doenças, o desemprego, o abandono, tudo isso, estamos sujeitos. Mas quando há amor, superamos essas circunstâncias. Mas se o meu relacionamento e o seu está fundamentado no vinho, naquilo que é passageiro, naquilo que foi fundamentado apenas numa experiência e numa aventura, num jogo de interesse, num jogo financeiro, então, diante dessas circunstâncias, o relacionamento não perdura, sucumbe.
Temos visto na prática isso. As estatísticas mostram isso. Os casamentos mais duradouros, as famílias que mais têm se sustentado diante dos momentos mais difíceis da vida, são essas que têm fundamentado a sua vida no amor. Não há jogo de interesse. Não vivem em função de circunstâncias. Não mascaram fidelidade. Não mascaram relacionamento. Não vivem de aparência, mas fundamentaram e fundamentam o seu relacionamento no amor. Por isso, o livro de Cantares encabeça com esta palavra: o amor é melhor do que o vinho. Eu desejo que na sua casa, como na minha, frequentemente precisamos fazer esse tipo de reavaliação. O nosso relacionamento como marido, como esposo, em relação à esposa, está sendo fundamentado em quê? Ele precisa estar fundamentado no amor. Os nossos filhos precisam ver que a nossa casa, nós como pai, como esposo, como marido, a nossa vida, o nosso relacionamento é fundamentado no amor. O livro de Cantares encabeça isso, dando aqui a ideia não de um lar perfeito, não de um casamento sem problemas, mas de pelo menos o perfil ideal para se superar, para que possam vencer as circunstâncias e os obstáculos da vida. O amor é melhor do que o vinho. Indo mais além, no capítulo 2 e no verso 10, diz assim, e 11, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Se o livro encabeça dizendo que o amor é melhor do que o vinho, já no capítulo 2 existe uma advertência. As pessoas casam, sonhos, projetos, ideais, mas se esquecem de uma coisa. Eu lembro que eu estava viajando para o estado do Amapá, e quando nós estávamos sobrevoando o estado, antes de receber a ordem do comandante para que se apertassem os cintos, acomodassem as poltronas, quando eu ouvi o comandante dizer aquelas palavras comuns, né? Apertem os cintos, acomodem as poltronas, eu lembrei dessa palavra. E dei no título do meu livro, O Amor é Melhor do que o Vinho, o capítulo dizendo assim, aterrissemos, apertem os cintos. Nós precisamos sair daquele mundo de fantasia. Casamos, desejamos, criamos sonhos, projetos, ideais, mas logo depois nós caímos numa realidade. Nós vamos conviver com situações que não estávamos acostumados, hábitos que não estávamos acostumados, situações que não estávamos acostumados. Você, como dona de casa hoje, como mãe hoje, teve que se acostumar com alguns hábitos do seu marido, que até então você não imaginava. Mas da mesma forma ele. Então é preciso que se conheça e que se viva essa realidade do dia a dia. É preciso que se coloque o pé no chão. Bem-vindo ao mundo da pasta de dente com a tampa fora do lugar. Bem-vindo ao mundo dos chinelos espalhados em casa. Do arroz que não foi feito pela mamãe, nem a maionese de domingo na casa da vovó. Você está no outro mundo. É preciso pôr o pé no chão. O livro de Cantares é um livro que traz a realidade. Coloca você no mundo real. Você casou com o príncipe, mas ele tem defeitos. Era o homem ideal e continua sendo, mas tem defeitos. Mas da mesma forma ele. Eu lembro que, dando aula em uma faculdade teológica, o moço, com seus 20 e poucos anos, já chegando na casa dos 30, eu perguntei a ele, você não vai casar não? Ele disse, pastor, eu estou aguardando a moça perfeita. Eu disse, então comece a fazer a festa porque você vai morrer solteiro. Porque quando você achar a moça perfeita, ela não vai querer você, porque ela vai estar procurando o moço perfeito.
É preciso apertar os cintos. É preciso pôr os pés no chão, aterrissar. Viver a realidade do dia. Não viver no mundo da fantasia. Porque tem muitas pessoas que querem viver um relacionamento familiar como se fosse uma linha reta. Mas não é assim. Nós precisamos conviver com o mundo dos defeitos. O mundo dos hábitos, dos gostos, das diferenças. Um gosta do azul, outro gosta do vermelho, um gosta do doce, outro gosta do salgado, né? Um gosta de doce, outro gosta mais de carne. E aí? O lar, a vivência familiar, nada mais é do que uma harmonia dos diferentes. E o livro de Cantares, então, no capítulo 2, ele chama para essa realidade, para que os pés sejam colocados no chão, para que vivamos um mundo de realidade. Indo mais no terceiro ponto, voltando no capítulo 1, verso 5, Sulamita, ela diz assim: eu sou morena, mas agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. E no verso 6 diz assim: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas, e a vinha que me pertence não guardei. Nesse tópico aqui, eu chamo a atenção para a beleza do caráter. É muito interessante. Vejam bem, eu estou apenas dando uma síntese, um resumo do que se fala no livro de Cantares. Primeiro, ela diz que o amor é melhor do que o vinho. Segundo, o livro de Cantares chama ao mundo real, a viver num mundo diferente, não no mundo da perfeição, mas conviver com as diferenças. Mas o terceiro ponto, a gente percebe a importância da beleza do caráter. Quando a Sulamita diz a Salomão: não olhem para mim, não olhem por eu ser morena, porque eu não sou morena porque nasci assim, eu sou morena porque sou queimada do sol. O que ela estava dizendo? Era uma mulher de trabalho, era uma mulher de luta. As suas mãos eram mãos não delicadas, eram mãos grossas, porque ela trabalhava, ela lutava. E Salomão, dando resposta a essa declaração da Sulamita, ele diz: a tua face é mais bonita que os teus enfeites e o teu pescoço é mais bonito que o teu colar. Do que ele estava dizendo? Que o caráter é mais bonito, é mais importante que qualquer enfeite, que qualquer beleza exterior. Porque a beleza exterior, embora seja importante, passa. O tempo leva embora, mas o caráter não. Mulheres com fidelidade, homens de fidelidade, homens de caráter, mulheres de caráter, isso o tempo não leva. Isso permanece para sempre. Então, o texto de Cantares de Salomão é um chamado à valorização do caráter. Hoje vivemos uma sociedade onde as pessoas valorizam mais as aparências do que o caráter. É o reino da quantificação. Se vale pelo que se possui. O valor é avaliado pela quantidade de dinheiro que tem no banco, pelas posses, pelos bens. Mas o livro de Cantares é um chamado à valorização do caráter. Ela diz no verso 6, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Era uma mulher de trabalho. Uma história de relacionamento se constrói à base de luta. As coisas não caem nas nossas mãos de mão beijada. Mas também é preciso que se valorize, porque por trás de um sucesso familiar, um homem que progrediu, um pai que progrediu, um esposo que cresceu, normalmente tem uma esposa que por detrás de tudo isso lutou. Lutou na educação dos filhos, lutou para que a harmonia da casa permanecesse, sustentou a harmonia da casa. Então, a terceira lição do livro de Cantares é essa: a beleza do caráter, a beleza do interior. No capítulo 1 e no verso 6 ainda está escrito assim: não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas, e a vinha que me pertence não guardei. Eu quero agora falar com você, que tem se dedicado ao mundo religioso, que tem se dedicado com temor até,
aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Eu quero falar à comunidade cristã. Quero falar diretamente aos cristãos. Quero falar diretamente à mulher cristã e indiretamente aos homens também. Ela diz: a vinha que era para eu guardar, cuidar, não cuidei. É verdade que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o nosso coração deve ser de Deus. Mas não podemos colocar o nosso compromisso religioso acima do compromisso familiar. Ela diz: a vinha que era para eu cuidar, não cuidei. E num outro texto diz: vindo as raposinhas, destruíram a minha vinha. Muitos lares estão sendo destruídos. Sabe por quê? Porque não cuidamos da nossa vinha. Você, como esposa, você tem uma vinha para cuidar, é a sua casa. Como mãe, você tem uma vinha para cuidar, seus filhos. Como uma vinha, você tem um lar para se dedicar, o seu lar. Esse é o seu primeiro ministério, é o seu primeiro compromisso, é a sua primeira missão. A sua área geográfica, Jerusalém, é a sua casa. Ela diz: a vinha que era para eu cuidar, não cuidei. Isso é um chamado. Quantos lares destruídos em nome de uma dedicação religiosa, em nome de um afazer, em nome de um cargo, em nome de um ofício. Ela diz: a vinha que era para eu cuidar, não cuidei. Devemos dedicar o nosso maior tempo com a nossa vinha. E uma palavra aos pais também. A você que é pai, a você que é esposo, primeiro a sua vinha. Não se preocupe em cuidar da vinha dos outros, cuide primeiro da sua. Não se preocupe em cuidar primeiramente do filho dos outros, cuide dos seus. Dedique tempo, invista na sua vinha, guarde a sua vinha, proteja a sua vinha, veja o que a sua vinha precisa. Guarde a sua vinha para que ela não seja surpreendida com as raposinhas que sutilmente vêm destruir. Cuide da sua vinha.